Vamos dar continuidade, então, aqui nesse vídeo com o nosso estudo aprofundado e detalhado de Atos, capítulo 2. Então, no bloco anterior, nós falamos um pouquinho desse capítulo, né? E também falamos, né? Começamos a falar da preparação que Jesus fez, das últimas instruções que Jesus deu para os seus discípulos. E aí nós lemos o capítulo 2 e começamos ali, através de perguntas, né, a entender o que está acontecendo aqui nesse cenário muito importante, tá bom? Então, a próxima pergunta é a pergunta 11ª. Vamos ver qual é a pergunta? Diz assim, ó. Então, nós já estudamos ali os primeiros versículos, né? Quando o Espírito Santo, os apóstolos estão reunidos num só lugar, acontece ali no dia de Pentecostes um grande barulho, línguas como de fogo descem sobre eles, né? Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Aquele barulho atraiu a multidão, né? Então, barulho atrai multidão. Aquela multidão que foi atraída começou a ouvir os apóstolos a falarem as maravilhas de Deus. Só que o texto diz, lembre-se disso, que haviam mais de 15 nações reunidas e esses judeus vindos de várias nações que falavam outros idiomas, eles estão entendendo o que os apóstolos estão falando. Eles ficaram perplexos com o que está acontecendo. E a pergunta é exatamente isso. Então, nesse texto, qual é a prova que nós temos de que os apóstolos estavam falando uma língua conhecida e não uma língua desconhecida? O verso 11 responde essa questão. Porque ele fala assim, ó, ele está citando os judeus vindos de outras nações, então judeus que eram convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e aí ele diz, nós, esses judeus de fora, nós os ouvimos, ou seja, estão ouvindo os apóstolos, estamos os ouvindo, né, declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, esses judeus estrangeiros estavam perplexos porque eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam falando. Porque eles estavam ouvindo eles declarando as maravilhas de Deus. Em que língua? Uma língua desconhecida? Não. Na nossa própria língua. Então, esse texto deixa claro para nós que as línguas que os apóstolos estavam falando aqui nesse texto eram línguas conhecidas, eram idiomas reais, né? Idiomas ali dessas nações que estavam presentes. Ok? A próxima pergunta é, por que alguns então começam a zombar? Lembra? Depois de acontecer isso, alguns judeus começam a zombar dos apóstolos, tá bom? Eles começam a zombar. E por que eles estavam zombando, né? Tá lá o texto, ó, Atos 2:13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, né? Então eles começam a beber. Eles estão acusando os apóstolos de que eles estavam bêbados, né? Por isso, era isso que estavam acontecendo, né? E por que eles fazem essa acusação? Por que eles estão fazendo essa acusação? Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então esses judeus estrangeiros estão acusando os apóstolos de estarem bêbados, porque diante daquela situação que deixou os perplexos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, por isso, eles começam a zombar, tá bom? A próxima pergunta é, quem falava esses idiomas? Então, quem estava falando outras línguas aqui? Então, esses 4 versos vão nos ajudar a entender um pouco quem são. Então, por exemplo, em Atos 2:7, os judeus estrangeiros estão atônitos e maravilhados, e eles se perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então eles perguntam, esses homens não são homens simples? Não são galileus? Entendeu? Então, quem são esses homens? Os 12, tá bom? Atos 2:14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz se dirige à multidão e começa a fazer a sua pregação. Então quem se levanta diante da multidão para poder pregar naquele dia? Pedro e os 11, ou seja, os 12 apóstolos, tá bom? Olha o verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração, e perguntaram a quem? A Pedro e aos apóstolos. Então,
perguntaram a Pedro e aos apóstolos, não a todas as pessoas que possam ter estado com eles, né? E, enfim, Atos 42, depois ali que muitos são batizados no final do capítulo, diz que os judeus se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e aos 12, e às orações. Então, quem estava falando esses idiomas? Então, fica claro para nós, e a gente pode falar isso com certeza, que os 12 apóstolos. Então, por enquanto, só os 12 apóstolos aqui estão falando a respeito desse dom de línguas. Então, nesse texto, só os apóstolos. É óbvio que posteriormente nas cartas, esse dom vai ser dado a outras pessoas, e a gente tem outros textos que vão dizer, né, de outros irmãos que vão ter o dom de falar em línguas, né, falar em idiomas. Mas nesse texto, apenas os 12 estavam falando, ok? A próxima pergunta é, esse acontecimento, né, cumpre qual profecia? Então, esse acontecimento do derramamento do Espírito está cumprindo qual profecia do Antigo Testamento? Lembra da tarefa que eu dei para você ler aqueles textos de Isaías, Joel, né, Miqueias? Então, esse acontecimento, Pedro vai usar uma passagem do Velho Testamento para comprovar, para mostrar para os judeus que estavam ali escutando ele, que o que estava acontecendo ali naquele dia foi profetizado pelos antigos profetas. E aí ele cita isso ali no verso 16. Então, sobre a acusação de que eles estariam bêbados, Pedro se levanta e responde, pelo contrário, esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel. E o que o profeta Joel falou? Aí ele cita o texto lá de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí o apóstolo Pedro, ele cita a passagem toda, né, que nós citamos aí nos últimos vídeos, né? Então, a passagem lá, a profecia de Joel, tá bom? Então, Pedro diz que o que está acontecendo ali era um cumprimento da passagem de Joel, era um cumprimento da profecia de Joel, ok? Maravilha! Próxima pergunta. Qual reino dominava o mundo nesses últimos dias? Então, Pedro usou a passagem de Joel para dizer que o que estava acontecendo ali foi previsto. E Joel disse que eram nos últimos dias. Então, nesses últimos dias, que começa aqui com a vida, né, dos apóstolos, que começa aqui em Atos capítulo 2, essa marca dos últimos dias, quem era o reino que estava dominando o povo dos últimos dias, né? Então, olha aqui o texto de novo, de Atos 2:17, que Pedro citou para os seus ouvintes, que nos últimos dias Deus iria derramar o seu espírito, que é o que estava acontecendo exatamente ali. Então, lembra dessa aula, né, da profecia de Daniel? Qual é a nação que está reinando no mundo nessa época de Atos capítulo 2? Qual é a nação que governa a Judéia ali? Né, que os judeus são obrigados a pagar os impostos, né? Então é simples, você lembra disso, né? São os romanos. Os romanos, né? E você lembra que no sonho de Daniel, quando chegasse o quarto reino, né, que é o reino de ferro, e esse reino começa a perder força, o que a interpretação de Daniel capítulo 2 fala? Que é na época desses reis, Deus iria fazer o quê? Deus iria instituir o seu reino. Então, na época do quarto reino enfraquecido, né, que é o pé, Deus iria instituir o seu reino. E qual é o quarto reino depois da Babilônia? Os romanos, né? Lembra da aula do período interbíblico? Depois da Babilônia veio os medo-persas, depois os gregos, e o quarto reino, os romanos. Ok? Então, Roma dominava o mundo nessa época. Então, mais uma profecia de Daniel se cumprindo. Então, nós temos aqui nesse texto de Atos 2, Daniel sendo cumprido, Joel sendo cumprido. Então, olha que interessante. Essas palavras cumprem qual promessa? Né? Essas palavras cumprem qual promessa? Então, agora, Pedro vai usar um segundo argumento para comprovar e para
mostrar, para explicar para aqueles judeus o que estava acontecendo nesse dia. Os versos 29 a 33. Então, tenha essa visão aqui, né? Tenha essa imagem. Pedro, de pé, falando para aquela multidão de judeus. Ele está tentando mostrar, convencer aqueles judeus, usando profecias do Antigo Testamento, de que aquilo que estava acontecendo ali foi profetizado. E agora, principalmente, né, porque Pedro vai falar a respeito de Jesus. E Pedro quer mostrar para aqueles ouvintes quem é Jesus. Pedro quer comprovar quem é Jesus. Essa é a intenção de Pedro. Pedro quer mostrar para os seus ouvintes, quer convencê-los, através de profecias, de que Jesus é de fato o Messias que eles estavam esperando. Tá bom? Vamos ler esse texto aí de novo e você vai entender bem. Olha só o que diz o texto. Pedro falando para eles: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então, qual que é o argumento que Pedro está usando aqui para convencer os judeus? Então, ele está dizendo que Davi era um patriarca muito famoso e foi um rei de Israel, o segundo rei de Israel, e ele morreu e foi sepultado. E Pedro está dizendo, e o seu túmulo existe, está aqui em Jerusalém, né? Ok? E aí ele continua dizendo, mas ele era também profeta e sabia que Deus que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Lembra dessa profecia de 2 Samuel? Deus prometeu para Davi que de seu trono, de seu descendente, viria um rei eterno. E aí Pedro continua dizendo no verso 31, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem agora. Então, olha que texto poderoso, né? Olha que texto interessante, né? Então, Davi, nessa profecia aqui, de Salmos, né? Você pode pegar depois lá no Velho Testamento, é onde esse texto está. Então, Pedro está usando essa passagem de Salmos como um argumento para convencer os judeus que esse descendente que foi prometido para Davi era Jesus. De que esse descendente era Jesus. E de que Jesus não foi deixado no sepulcro. Jesus não foi deixado no túmulo, né? Mas Jesus ressuscitou. Então esse é o argumento, né, de que Jesus estava vivo. E Pedro podia falar disso porque ele viu. Ele viu Jesus vivo. Né? Ele viu Jesus, ele conversou com Jesus, ele tocou em Jesus depois de ver Jesus vivo. Ok? E se você puder voltar no verso 26, eu acabei não colocando aqui no slide, no verso 26 aí da sua Bíblia, 26 e 27, eu quero ler ele com você. Então, olha o verso 26 e 27, né? Eu acabei não colocando ele no slide, mas se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ler comigo. Diz assim o verso 26, uma outra passagem de Salmos que Davi cita. Então ele fala, a respeito de Jesus, disse Davi, eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta e o meu corpo também repousará em esperança. Agora, olha o verso 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Né? Então, depois você pode reler o verso 29, né, que é o que a gente entra aqui. Então, o argumento que Pedro está usando para aqueles judeus é esse. Ele está dizendo assim, olha o que Davi escreveu aqui nesse salmo. Davi escreveu que Deus não ia permitir que o santo dele sofresse decomposição no sepulcro. E o argumento que Pedro usa é o seguinte, será que Davi estava falando de si ou estava falando de uma outra pessoa? Ele não pode estar falando de si, porque ele morreu e os seus
O seu túmulo está aqui. Então, é esse o argumento que Pedro está usando. Então, olha só. Então, se Davi, nessa profecia, nesse salmo, não estava falando de si, ele estava falando de uma outra pessoa. E aí Pedro diz, Davi estava falando de Jesus. Davi estava falando do Cristo, que foi prometido, que veio, morreu, mas ressuscitou. Então, aquele que não viu decomposição foi Jesus. Aquele que não viu decomposição, aquele que foi sepultado, mas não ficou no sepulcro muito tempo, foi Jesus. Então, esse é o argumento que Pedro está trazendo para que aqueles ouvintes judeus pudessem se convencer de que esse Jesus era o Messias, né? Que é o Messias, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta número 17. O que Pedro e os apóstolos pregaram nesse dia? Então, o Espírito Santo chegou. Eles foram derramados, batizados com o Espírito, começaram a falar outros idiomas. Aquela multidão se reuniu. Pedro se levanta, mostra para eles, através de passagens, que aquilo que está acontecendo nesse dia foi previsto, foi prometido, era um cumprimento de profecia. E aí Pedro se levanta e ele vai fazer uma pregação. E que pregação é essa? O que Pedro e os apóstolos estão pregando? É simples, olha o verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. E aí ele diz que esse homem foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, e com a ajuda de homens perversos, vocês mataram pregando na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que Pedro e os apóstolos pregaram nesse dia, eles pregaram quem é Jesus. Eles pregaram a morte de Jesus. Eles pregaram o sepultamento de Jesus. E eles pregaram a ressurreição de Jesus. Foi isso que eles pregaram. Eles pregaram a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O Messias veio, era Jesus. Vocês mataram ele. Ele foi sepultado. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos essas testemunhas. Então, olha que mensagem poderosa que Pedro está trazendo aí para os seus ouvintes. Próxima pergunta, pergunta 18. Qual foi a conclusão da pregação? Então, qual foi a conclusão dessa pregação de Pedro? Versículo 36. Portanto, que todo Israel saiba disso, que fique certo, que tenha plena certeza, esse Jesus que veio, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a conclusão máxima da pregação de Pedro. Esse Jesus que vocês mataram é o Cristo. Lembra do que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo é a palavra grega para Messias. Quem é o Messias? O ungido de Deus, que os israelitas esperavam, que foi profetizado no Velho Testamento. O enviado de Deus, o filho do homem, o ungido de Deus, o escolhido. Né? Então os judeus esperavam por esse Messias. Ele veio, ele é Jesus. E os judeus rejeitaram Jesus. E mais do que rejeitaram, eles mataram. Pedro fala, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, é o Messias. Quando os judeus ouviram isso, o que eles sentiram? Vamos ver? Olha só, pergunta 19. Qual foi a reação dos judeus ao ouvirem essa pregação de Pedro? O que eles sentiram nisso? Então, verso 37 diz, quando ouviram essa pregação, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram para Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então eles ficaram aflitos no seu coração. Eles ficaram tristes, eles ficaram abalados, eles ficaram perplexos, eles ficaram talvez espantados. Nossa, nós esperamos tanto o Messias.
Talvez nós oramos tanto pela chegada do Messias, nós aguardamos com tanta ansiedade a chegada do Messias, e quando ele veio, nós matamos ele. Então eles ficaram tristes, o texto diz, ficaram aflitos no seu coração. E eles perguntam para Pedro e para os outros, e agora, irmãos, o que nós faremos? Vamos ver a resposta de Pedro? Resposta de Pedro, pergunta número 20. Qual foi a pergunta? Irmãos, o que faremos? A pergunta a gente viu, né? Então nós vamos ver agora qual é a resposta, tá bom? Então, eu vou terminar esse bloco, esse vídeo aqui, e aí no próximo bloco nós vamos ver qual foi a resposta que Pedro deu aos seus ouvintes judeus que fizeram essa pergunta. E agora? O que nós faremos? Então, eu espero você para o próximo bloco.